Pessoal, nem sempre o seu filho tem maturidade para aprender o que está sendo ensinado para ele na escola. E isso é um problema que costuma gerar problemas de desempenho escolar, nota ruim, esse tipo de coisa. Por que isso acontece, galera? O nosso desenvolvimento, ele é singular, ele é particular. Cada pessoa se desenvolve dentro de um ritmo e a maturidade, principalmente a maturidade emocional, ela é maior ou menor a depender do campo que nós estamos falando. Então, por exemplo, tem gente que amadurece muito rápido profissionalmente, amadurece muito devagar emocionalmente, por exemplo. Então, nós amadurecemos diferentemente em cada área da nossa vida. Então, acontece muito, principalmente com crianças ali com 10, 12 anos, mais ou menos, que a escola vem e aborda um conteúdo e aquela criança ainda não tem maturidade para compreender, para entender o que está sendo trabalhado naquele conteúdo. E muitas vezes isso gera casos esporádicos, assim, de notas baixas. É uma coisa que é normal, é uma coisa que é perfeitamente aceitável e é algo que a escola não tem muito o que fazer a respeito, porque o que a escola planeja para ser trabalhado dentro de uma sala de aula é mirando ali dentro de um desempenho médio. Então, se eu como professor estou pensando em algo a ser trabalhado na minha sala, eu vou avaliar se os meus alunos vão ter maturidade para aprender aquilo. Porém, eu vou pensar na maturidade média da minha turma. Às vezes, o seu filho está com uma maturidade abaixo da média naquele campo ali do conhecimento. Mas isso por si só, isso não é um problema. O problema está em o que fazer com esse baixo desempenho. Então, por exemplo, eu vejo que é muito comum uma criança, por exemplo, ou um pré-adolescente, um adolescente, ele sempre tem notas boas. A vida escolar do menino é perfeita. Aí, de repente, o professor dá um conteúdo lá que ele não pegou direito, pode ser por essa questão da maturidade que eu falei. E quando a família vê aquela nota baixa, faz um escândalo, um escarcéu, aí pensa que aquela criança está agindo com má vontade, pensa que ela desandou, que ela está envolvida com amizades ruins, que está fazendo o que não deve, que está relapso, e às vezes acaba interferindo no sentido de pôr de castigo, no sentido às vezes até de bater, e aí as crianças elas reagem assim. Quando você pune seu filho por uma coisa que ele sabe que ele fez errado, ele elabora aquilo como merecido. Então, você ficou de castigo por isso. E ele entendeu que ele fez algo de errado para ficar de castigo. Então, tá tudo bem. Agora, quando ele não entende o porquê dele estar de castigo, então, por exemplo, ele estudou, ele fez a parte dele, ele prestou atenção na aula, ele fez as tarefas de casa, mesmo assim ele não conseguiu, mas ficou de castigo, essa criança ou esse adolescente, ele vai ter uma dificuldade em lidar emocionalmente com esse castigo. E isso pode provocar um rebaixamento de autoestima, né, nessa pessoa. E se rebaixar a autoestima, aí sim nós temos um problema. Tá? Nós temos um problema sério, porque uma criança ou um adolescente que tiver um rebaixamento de autoestima, ele vai passar a crer que não é capaz de aprender. E isso aí pode provocar um problema de desempenho escolar mais grave. Então, qual que é a dica que eu vou dar hoje aqui para vocês? Quando acontecer... Se você está vendo esse vídeo aqui porque o seu filho tirou nota ruim e você foi pesquisar o que provavelmente aconteceu, não interfira sem ir na raiz, sem saber o porquê dessa nota ter sido ruim. Então vai na escola, conversa direitinho, conversa com seu filho, porque você pode chegar na compreensão de que não é uma coisa, não é uma má vontade dele. E aí, se você perceber isso, você vai conseguir, por exemplo, fazer a intervenção correta, né? Que pode ser uma aula de reforço ou que pode ser só um aprimoramento ali na técnica de estudo. Muitas vezes, quando muda o conteúdo, esse problema desaparece, né? Mas então, você precisa agir sabendo o que você está fazendo. Por falar nisso, pessoal, se você quiser conversar sobre isso, você pode entrar em contato no WhatsApp aqui do Mérito, tá? Manda um textinho, manda um áudio aqui falando da sua história, o que está acontecendo com seu filho, que nós que somos especialistas nisso, a gente vai poder te dar uma resposta melhor. O WhatsApp tá até aqui no cantinho da tela, ó. Você consegue observar ele aqui, mas eu vou falar para você. É o DDD 62 98312 4004. Manda uma mensagem, olha, meu filho tá com um problema assim, assim, assado, porque a gente pode te ajudar com isso, tá certo? Se você quiser dar uma olhadinha no nosso trabalho, conversar com a gente melhor, ver o que a gente oferece, entra no site aí do Mérito, ele vai estar aqui na descrição do vídeo. E o que você precisar para corrigir qualquer tipo de problema que esteja acontecendo com seu filho, com a sua filha, você pode falar com a gente que a gente sempre tem uma solução para te dar.
Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, clica no joinha aí para dar uma força pra gente, se inscreve no canal e clica no sininho, porque toda semana a gente tá dando conteúdo importante e relevante para você aprender o que você precisa fazer, a compreender o desempenho escolar do seu filho. Tá beleza? Tchau, tchau e muito obrigado.